No vídeo anterior cobrimos a igreja de Pérgamo, a igreja exaltada. Esta é a igreja que se une ao Estado, a igreja onde começa a haver mais cristãos por conveniência buscando pães e peixes, do que cristãos para a conversão. Pérgamo compreende o período em que falsas doutrinas, superstições e tradições inventadas pelos homens começam a aumentar dentro da igreja. É o período da apostasia, onde toma forma a abominação da desolação. É a igreja que mora, onde está o trono de Satanás. Para o período representado pela igreja de Pérgamo temos uma data exata, o ano 313, quando foi promulgado o Edital de Milão que dava liberdade religiosa a todos. Este é o período, como já dissemos, da apostasia, onde se concretiza a abominação desoladora. Mas note que falsas doutrinas não começaram a ser introduzidas na igreja depois de 313, haviam, cerca de 30 anos antes, pessoas dentro da igreja que consideravam o domingo, em maior ou menor grau, um dia santo. Lembra do que mencionamos no primeiro vídeo sobre o Apocalipse, quando falamos sobre o significado da frase Dia do Senhor, e mencionamos que no final do século II, apareceram os primeiros escritos chamando o domingo de Dia do Senhor. Bem, isso foi mais de 30 anos antes de 313. Vimos que ao longo da história da igreja, haviam dois grupos dentro da igreja, aqueles que querem conhecer a vontade de Deus porque querem obedecê-lo, e aqueles que querem convencer a si mesmo, e inventar desculpas para fazerem o que quiserem. Como este último grupo conseguiu assumir o controle da igreja? O Estado deve reconhecer autoridade aos cristãos dispostos a comprometer-se com a vontade do Estado. No ano 381, o imperador Teodósio I fez do cristianismo a religião oficial do Estado, o que significava que para ser um funcionário do governo, era necessário ser cristão. Naquela época, uma onda de pagãos tornou-se cristã apenas para manter seus cargos no governo, seja administrativo ou militar. Foi aqui que os convertidos começaram a ser batizados por aspersão, em vez de serem imersos em água, porque havia muita gente para batizar. Os recém-batizados estavam molhados por fora e permaneciam pagãos por dentro. Os verdadeiros cristãos estavam cientes destas coisas, e das suas consequências, mas o Estado simplesmente reconhecia autoridade aos líderes da igreja dispostos a difamar os pagãos, e a fazer tudo o que o Estado fizesse pela unidade do império, enquanto os líderes fiéis, que se opunham a tais coisas, eram lançados de lado pelo Estado, que deixou de reconhecer sua autoridade dentro da igreja. O Estado, o Império Romano, é quem se sentou no trono de Satanás. E depois do Édito de Milão no ano 313, a igreja de Pérgamo passou a habitar onde estava o trono de Satanás. Mas à medida que o poder do Império Romano desapareceu e o poder da igreja de Roma aumentou, a igreja acabou sentada no trono de Satanás como rainha e mãe. É assim que chegamos à igreja de Tiatira, a igreja que suporta a perseguição do anticristo durante o tempo de angústia como nunca antes, durante o período de Tiatira, que vai de 538 a 1517. A igreja apóstata não é simplesmente onde o trono é de Satanás, mas ela está sentada nesse trono como rainha. Tiatira é a igreja que vê o papado atingir o seu poder máximo. É a igreja da Idade das Trevas, a igreja que impõe a abominação da desolação. Neste quarto vídeo sobre o Apocalipse, cobriremos as igrejas de Sardes e Filadélfia. Capítulo 3, versículo 1. Escreva ao anjo da igreja de Sardes, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas diz estas coisas, que Sardes é a igreja da Reforma Protestante. Seu nome significa canto de alegria, e se estende do ano de 1517 a 1798. O que aconteceu em 1517? Em 31 de outubro daquele ano, Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da Catedral da Universidade de Wittenberg. Essa data de 31 de outubro é uma data crucial para o cristianismo, pois o diabo conseguiu com sucesso enterrá-la sob absurdas invenções humanas. Quem pensa em Lutero proclamando suas 95 teses, quando ouve a data de 31 de outubro? Sardes é a igreja da Reforma, que começa a redescobrir aquelas verdades esquecidas, que o anticristo enterrou sob as superstições e as filosofias humanas da abominação desoladora, durante os períodos de Pérgamo e Tiatira, e cujo nome significa canto de alegria. Como é possível que Cristo comece dizendo, conheço suas obras, que você tem a reputação de estar vivo mas está morto? Esteja vigilante e confirme as outras coisas que estão para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus.
O que aconteceu com Sardes para que Cristo falasse tão negativamente sobre ela? O que aconteceu é que ele decolou gloriosamente, mas acabou caindo. Como dissemos, a Reforma começou a redescobrir verdades esquecidas. Uma das primeiras e maiores é a verdade de que somos justificados pela fé. E, além disso, a Reforma é apoiada por dois princípios, a liberdade de consciência e a autoridade absoluta da Bíblia. O que aconteceu? Os reformadores começaram a redescobrir verdades, mas nem todas as verdades foram redescobertas. Uma vez mortos os reformadores, os líderes das igrejas protestantes, temendo que doutrinas estranhas ao que os seus fundadores tinham ensinado fossem introduzidas nas suas igrejas, escreveram confissões de fé que definiam quais eram as suas crenças. E essas confissões de fé acabaram tendo mais peso que a própria Bíblia. Se alguém descobrisse algo diferente na Bíblia do que foi definido na confissão da sua igreja, a igreja não parava para examinar se havia ou não, realmente, uma base bíblica para essa nova crença, mas era simplesmente rejeitada completamente. Assim, embora a igreja protestante tenha continuado, e continue a dizer até hoje, que reconhece a autoridade absoluta da Bíblia, na prática ela dá mais peso aos seus credos e às suas confissões de fé. Mas não só fecharam a porta à revelação do resto das verdades, como também acabaram por negar a liberdade de consciência, demonstrando a mesma intolerância que os seus fundadores criticavam da Igreja Católica, chegando mesmo a perseguir outros cristãos. Tudo isso fez com que quem descobrisse algo diferente, junto com todos aqueles que passaram a acreditar no mesmo que ele, abandonassem suas igrejas e acabassem criando a sua própria. Assim as diferentes denominações começaram a se multiplicar. Ora, não é que aqueles que escreveram as confissões de fé o tenham feito com intenção maliciosa. Por exemplo, Martinho Lutero foi alvo dos papistas, e só sobreviveu porque no momento oportuno foi sequestrado e escondido num castelo. Ali Lutero iniciou uma de suas obras mais importantes, a tradução da Bíblia para o alemão. Mas como sabemos, o diabo não tira férias e quando não consegue destruir por fora, o faz por dentro. Enquanto Lutero estava em seu cativeiro, dentro do grupo de protestantes luteranos, levantaram-se aqueles que afirmavam receber comunicações diretas do Espírito Santo, e distorcendo as palavras do apóstolo Paulo, a letra mata, mas o Espírito dá vida. Eles afirmavam ser possuidores de uma revelação superior à da Bíblia. Em outras palavras, segundo eles, a Bíblia era a letra morta e o que o Espírito Santo supostamente lhes revelou estava acima da Bíblia. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nunca se contradiz, nunca revelará algo oposto ao que ele mesmo revelou na Bíblia. Esses fanáticos logo desencadearam dois motins, que os papistas imediatamente atribuíram à obra de Lutero. Foram situações como essa que levaram os líderes protestantes a escreverem crenças e confissões de fé assim que seus fundadores morreram. A esse tipo de reversão do Evangelho, podemos acrescentar o que aconteceu na Inglaterra, onde o rei Henrique VIII pediu ao Papa que anulasse seu casamento, para que ele pudesse se casar novamente, e quando o Papa recusou, Henrique VIII disse, "Quer saber? Agora eu sou o Papa sou eu." Ele separou a Igreja da Inglaterra de Roma, formando assim a Igreja Anglicana, que era protestante apenas do nome, pois mantinha todos os ritos e superstições do catolicismo e tornou-se uma potência perseguidora, tal como o catolicismo. É a perseguição da Igreja Anglicana, que provoca a fuga dos protestantes ingleses para as colônias britânicas na América. E no caso de Calvino, que descobriu muitas verdades, mas ele mesmo inventou um novo erro, com a questão da predestinação que daria origem ao Evangelho da Prosperidade, tão popular hoje entre os protestantes. Popular também é a proliferação de profetas e apóstolos autoproclamados, que pululam hoje nas igrejas protestantes. Enfim, o protestantismo acabou tendo um nome que estava vivo, mas na realidade estava morto. Sê vigilante e confirma as outras obras que estão para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante de Deus. As igrejas protestantes afastaram-se dos princípios da liberdade de consciência e da autoridade absoluta da Bíblia, e tiveram de garantir que não acabavam por abandonar o resto das verdades que os primeiros reformadores tinham redescoberto. Aquelas perdas redescobertas, que ainda são aceitas e praticadas, corriam o risco de morrer também. E a verdade descoberta pelos reformadores, que morreria especificamente no futuro. Todos os reformadores, desde John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero,
João Calvino e todos os outros eram católicos, e embora no final tenham abandonado a Igreja Católica, a princípio tentaram reformar a Igreja Católica, mas quando viram que era irreformável, acabaram apontando a Igreja Católica como Babilônia e o Papa como Anticristo. Todos perceberam que a Igreja Católica estava representada nas profecias pela Babilônia e que o Papa era o Anticristo. E já conhecemos a história. A Igreja Católica durante o Concílio de Trento, o Concílio da Contra-Reforma, concebeu a explicação futurista, para que os protestantes parassem de apontar a Igreja Católica como Babilônia, e o Papa como Anticristo. E depois de muito tempo tentando infiltrar o futurismo dentro das igrejas protestantes, finalmente conseguiram fazê-lo na Igreja Anglicana, e desta, rapidamente se espalhou para todas as outras. Mas essa infiltração não ocorreu durante o período incluído pela Igreja de Sardes, ou seja, foi durante o período de Filadélfia. Versículo 3. Lembrai-vos, pois, do que recebestes e ouvistes, e guardai-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei até você como um ladrão, e você não saberá a que hora ele virá até você. Falando em futurismo, isto de vir como um ladrão, é a frase preferida dos futuristas, que ensinam que Cristo virá secreta e invisivelmente, e arrebatará a igreja. Mas neste e em todos os lugares da Bíblia onde a frase como ladrão aparece, ela se refere a ladrões pegando as pessoas de surpresa, e nunca se refere a ladrões vindo invisivelmente. O ladrão invisível só existe em filmes de ficção científica. A mesma passagem diz que se não vigiarem, o dia os surpreenderia como um ladrão. Ou seja, se eles não vigiarem, mas se vigiarem durante o dia, ele não os surpreenderia como um ladrão. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses capítulo 5, mas sobre tempos e ocasiões, vocês não precisam, irmãos, que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, que quando disserem paz e segurança, a destruição repentina cairá sobre eles, como a dor sobre uma mulher grávida, e eles não escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Quem são os que estão nas trevas, os que serão salvos ou os que se perderão? Quem vai ser surpreendido pelo dia como um ladrão, é quem vai se perder, não quem vai ser salvo. E Cristo está dizendo a mesma coisa aqui na carta à igreja de Sardes, que se você não vigiar, Cristo te surpreenderá como um ladrão, mas se você vigiar, ele não te surpreenderá como um ladrão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. O dia vai surpreender como ladrão, quem está nas trevas. Um exemplo daqueles que estão nas trevas, são todos aqueles que acreditam que o Cristo virá num rapto secreto. Infelizmente, para estes, a segunda vinda de Cristo irá surpreendê-los como um ladrão. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, e guarde-o, e se arrependa, e se você não vigiar, irei até você como um ladrão, e você não saberá a que hora irei até você. Era necessário que as igrejas protestantes voltassem a esses dois princípios de origem, a liberdade de consciência e a autoridade absoluta da Bíblia. Mas acima de tudo, tiveram que preservar a correta interpretação das profecias, que é a única coisa que pode nos ajudar a evitar que a segunda vinda do Senhor nos pegue de surpresa e sem estarmos preparados. Versículo 4. Você mantém algumas pessoas em Sardes que não sujaram suas roupas e caminharão comigo em roupas brancas, porque são dignas. Mais uma vez vemos que entre os cristãos existem dois grupos, os que se dizem cristãos e os que realmente o são. Aqui a maioria acabou tendo o nome do que viveu, quando na verdade estavam mortos, eram chamados de protestantes, mas acabaram fazendo as mesmas coisas, contra as quais seus fundadores protestaram. Mas sempre houve alguns poucos que permaneceram fiéis, não às crenças e confissões de fé escritas por homens, mas à palavra de Deus e que defenderam a liberdade de consciência. Versículo 5. Aquele que vencer será vestido com vestes brancas, não apagarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As vestes brancas representam a justiça de Cristo. O que ele está dizendo, é que aqueles de nós que permanecermos fiéis à verdade, tal como ela é, na palavra de Deus, Cristo, nosso advogado diante do Pai, nos apresentará como justificados, diante do Pai e diante de seus anjos. Essas palavras do versículo 5, nos lembram a parábola do casamento de Mateus 22:11. E o rei entrou para ver os convidados, e viu ali um homem sem a roupa de bodas, e disse-lhe,
amigo, como entrou aqui, sem vestidos de bodas? Mas ele ficou calado. Então o rei disse aos que serviam, amarrem seus pés e mãos, e joguem-no nas trevas lá fora, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, e poucos são escolhidos. Assim como a pedrinha branca representa o nosso passaporte de entrada no reino de Deus, as vestes brancas representam a mesma coisa. Ninguém vai entrar no céu disfarçadamente, lá ninguém vai entrar furtivamente pela porta dos fundos, ninguém vai poder entrar sem estar vestido da justiça de Cristo, que nos purifica dos nossos pecados, e nos apresenta sem manchas diante do Pai e seus anjos. Versículo 4. Mas você tem algumas pessoas em Sardes que não sujaram suas vestes, que andarão comigo em vestes brancas, porque são dignas. E o versículo 5 diz que, aquele que vencer será vestido de vestes brancas e não apagarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Não sei quanto a você, mas me parece que está sendo dada ênfase às vestimentas brancas, que são um símbolo da justiça de Cristo. Mencionamos isso, para o caso de ainda haver alguém que duvide que a igreja de Sardes representa a igreja que redescobre a verdade da justificação pela fé. Ele também diz que, aquele que vencer será vestido com vestes brancas e não apagarei o seu nome do livro da vida. Tanto a predestinação como a ideia de que uma vez salvo, sempre salvo é falsa, não é bíblica. Embora nosso nome tenha sido escrito no livro da vida, se nos afastarmos, ele poderá ser apagado. A próxima igreja é a igreja de Filadélfia. Versículo 7. Escreve ao anjo da igreja de Filadélfia, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que abri diante de ti uma porta, que ninguém pode fechar, porque tens um pouco de força e guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Que porta Cristo abriu? A porta da graça. E como já mencionamos muitas vezes em vídeos anteriores, mas especialmente no vídeo número 12, não é que antes as pessoas eram salvas de uma forma ou de outra, que não fosse pela graça. Desde Adão, desde que o pecado entrou neste mundo, a salvação tem sido pela graça. Somente antes de Cristo, a graça foi concedida como um crédito, sujeito a um pagamento futuro, que Cristo faria. Mas agora, Cristo fez esse pagamento, e a porta da graça está aberta. La puerta abierta está, hay un nuevo ungimiento, oye a Jesucristo, ven a Él, entra con Jesús, por la puerta que Él te abre, y siente su poder, que te abierta está, hay un nuevo ungimiento, oye a Jesucristo, ven a Él, entra con Jesús, por la puerta que Él te abre, y siente su poder, te cambiará. Como Cristo é quem morreu, é Ele quem tem a chave dessa porta. Foi Ele quem abriu e só Ele pode fechá-lo. E o facto de a porta poder ser fechada, implica que a liberdade condicional não durará para sempre. Mas enquanto estiver aberta, através dessa porta teremos acesso direto ao Pai, e por essa mesma porta desce toda a vida de Deus, todo o dom perfeito, bênçãos até transbordarem, porque quando o pecado abundou, a graça superabundou. Mas é claro que, o fato de a porta ser mencionada aqui, não significa que ela tenha sido aberta na era incluída pela igreja de Filadélfia. A porta se abriu no ano 31, com a morte de Cristo. Se essa porta não tivesse sido aberta, não haveria 7 igrejas, não teria havido Apocalipse e não teria havido esperança. A porta se abriu no ano 31, com a morte e ressurreição de Cristo. Os cristãos da igreja primitiva sabiam disso muito bem,
Mas a graça, uma das verdades distorcidas, durante o período de Pérgamo e Tiatira, é resgatada durante a Reforma, vai ser muito útil para a igreja de Filadélfia, porque você tem um pouco de força, mas guardou minha palavra e não negou o meu nome. O protestantismo, com exceção de um pequeno remanescente, chegou ao período abrangido pela igreja de Filadélfia, calcificada no formalismo e na rotina, e carente de amor e piedade, com a reputação de que estava viva, mas na realidade estava morta. Você se lembra da igreja de Éfeso, que ao lutar contra falsas doutrinas acabou perdendo seu primeiro amor? Pois o mesmo aconteceu com a igreja de Sardes, quando para garantir que falsas doutrinas não entrassem na igreja, escreveram credos e confissões de fé, que no final os impediram de descobrir novas verdades, e que acabaram por converter a igreja protestante em igrejas de rotina e formalismo, assim como a igreja de Éfeso, que evangelizou o mundo em 30 anos, perdeu esse espírito missionário, a igreja de Sardes também o perdeu, e quando começa o período da igreja de Filadélfia, só lhe restou um pouco de força, dos poucos que permaneceram fiéis, não aos credos e confissões de fé, mas à verdade, tal como está na Bíblia, que continuou a avançar no conhecimento da vontade de Deus, resgatando do esquecimento outras verdades enterradas, sob as superstições e tradições do Idade Média. A força da igreja não vem de nenhuma outra fonte que não seja o Espírito Santo, por isso Cristo zela cuidadosamente para que esse fogo não se apague. Mas só porque a força é pequena, não significa que o braço de Deus foi cortado. A força é pouca porque, devido ao abandono da Bíblia, devido aos credos e confissões de fé, foram muito poucos os que avançaram na descoberta de verdades esquecidas. Devemos, aquele pouco de força que emergiu da igreja de Sardes para a igreja de Filadélfia, entre outros, aos irmãos Wesley e a William Carey, enquanto estudavam para se tornarem ministros anglicanos, e no final do período da igreja de Sardes, um grupo de jovens, entre os quais estavam os irmãos Wesley, chegaram à conclusão de que precisavam de mais oração e estudo da Bíblia, porque sentiam que sua necessidade era maior, e que as suas vidas espirituais não estavam onde deveriam estar. Foi o Espírito Santo quem procurou tirá-los daquela zona de conforto, onde a grande maioria dos cristãos cai regularmente, e passa a vida levando uma vida cristã medíocre que não salva aquele que a vive, nem quem os rodeia. Os reformadores do início do período de Sardes redescobriram a verdade da justificação pela fé. Mas isso é meio evangelho, faltava a outra metade, a da santificação. Isso não significa que até então as pessoas não alcançassem a santificação, pois a santificação depende de 3 coisas que são tão óbvias que mesmo sem perceber, os fiéis de todos os tempos conseguiram alcançá-la, como é o caso daqueles estudantes de teologia. Esses jovens impuseram a si mesmos trabalhos definidos, para orar e estudar a Bíblia sistematicamente, e as pessoas na universidade, como zombaria, começaram a chamá-los de metodistas. Mais tarde, depois de ter encontros com cristãos verdadeiros, isto é, cristãos que experimentaram a santificação, que diferiam da grande maioria, John Wesley descobriu a segunda grande verdade esquecida durante a era do governo do Anticristo, a santificação. John e seu irmão Charles foram enviados para a Geórgia como missionários, e em sua viagem à Inglaterra, as colônias americanas, conheceram a bordo do navio diversas famílias da chamada Congregação dos Irmãos, uma das igrejas formadas pelos hussitas no fim da Idade Média. John Wesley ficou surpreso com a forma como aquelas pessoas suportaram os abusos do resto dos passageiros e tripulantes do navio, que se aproveitaram da humildade daqueles cristãos. Aqueles cristãos praticaram as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, que todos os cristãos conhecem, mas não praticam. Você ouviu o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu te digo, não resistais àquele que é mau, antes, a quem te bater na face direita, entregue também a outra, a quem quiser processá-lo e tire-lhe a túnica, deixa-lhe também o seu manto, e a quem quer que te obrigar a carregar um fardo por 1 quilômetro, ande com 2. A quem lhe pedir, dê-lhe tudo o que ele quiser pedir emprestado de você, não recuse. Você ouviu o que foi dito, você amará o seu próximo e odiará o seu inimigo. Pois eu vos digo, amem os seus inimigos, abençoem os que os amaldiçoam, façam o bem aos que os odeiam e orem por aqueles que os maltratam e perseguem, para que sejam filhos de seu Pai que está nos céus, que faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se você ama aqueles que te amam, que recompensa você terá? Os publicanos também não fazem o mesmo?
E se você só cumprimenta seus irmãos, o que você faz mais? Não são os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Desses herdeiros dos ensinamentos de John Hus, John Wesley descobriu a verdade esquecida da santificação, mas para tornar ainda mais evidente a diferença entre aqueles verdadeiros cristãos e aqueles que o são apenas do nome, no meio do Atlântico uma tempestade os surpreendeu. No momento em que aqueles cristãos cantavam um salmo, durante o seu culto habitual, todos aqueles homens valentes, que durante toda a viagem abusaram e se aproveitaram daqueles humildes irmãos, correram aterrorizados como uma galinha sem cabeça, por todo o navio. O próprio John Wesley relata em seu diário que não se sentia preparado para se encontrar diante do tribunal de Deus. Mas no meio de toda aquela comoção, aqueles humildes cristãos permaneceram em completa paz, e até os seus filhinhos continuaram cantando o salmo, como se nada estivesse acontecendo. Depois disso, quando Wesley se aproximou de um daqueles irmãos, ele declarou que eles não tinham medo da morte, não tinham medo porque eram todos imprudentes, mas porque estavam experimentando a santificação. O Espírito Santo começou a restaurar neles a natureza do amor, e no amor verdadeiro não há medo. Já falamos um pouco sobre o amor há alguns vídeos, mas ainda mais a dizer, então esse é outro assunto ao qual voltaremos mais tarde. Por estarem sendo santificados, aqueles irmãos tiveram paz no meio da tempestade, enquanto John Wesley temia morrer sem estar preparado. Deitar-me-ei em paz e dormirei em paz, porque só tu, Jeová, me fazes viver com confiança. Tu manterás em completa paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Como já dissemos, o amor verdadeiro lança fora o medo. Os reformadores redescobriram a justificação pela fé. Antes do período da Igreja Sardes terminar, John Wesley avançou para o próximo passo, a santificação através do Espírito Santo. Quando John Wesley retornou à Inglaterra em 1738, ele era um homem novo, com o desejo no coração de compartilhar com todos o que havia descoberto. Talvez você esteja se perguntando, bem, estamos falando da Igreja de Filadélfia ou da Igreja de Sardes? Embora coloquemos o ano de 1798, quando os 1260 anos do governo do Anticristo terminaram e o papado perdeu o seu poder temporal, como um momento de transição. Entre Sardes e Filadélfia há uma continuidade de acontecimentos, a história é um fluxo. Não teria havido Esmirna, se os cristãos tivessem assimilado as advertências dadas a Éfeso. Não teria existido Pérgamo, se os cristãos de Esmirna não tivessem perseverado no meio da perseguição, obrigando o diabo a mudar de estratégia. Não teria havido Tiatira, se o diabo não tivesse primeiro se infiltrado na igreja com falsas doutrinas, durante o período de Pérgamo. Não teria havido Sardes, se não tivesse havido cristãos durante o período de Tiatira que permaneceram fiéis, mesmo ao custo das suas próprias vidas. E não teria havido Filadélfia, sem aqueles remanescentes de Sardes que se apegaram à Bíblia, a qual, com tantos sacrifícios, agora tinham livre acesso. Não podemos ver as igrejas como independentes umas das outras, mas antes uma leva à outra. Da mesma forma, colocamos a Igreja de Filadélfia começando no ano de 1798, quando terminaram os 1260 anos do governo do Anticristo, até 1844, quando terminaram as 2300 tardes e manhãs. Marcamos uma data específica, mas sabemos muito bem que o papado não surgiu repentinamente em 1538, com todo o seu poder e autoridade, nem caiu repentinamente em 1798. Foi algo gradual. Em 538, começaram os 1260 anos do governo do Anticristo, mas nessa altura o imperador romano ainda tinha muito mais poder do que o bispo de Roma. E depois da Reforma Protestante, a Igreja Católica foi perdendo poder até que finalmente, em 1798, levou xeque-mate. Assim também a Igreja de Filadélfia, cujo nome significa muito fraterno, é o resultado das obras dos cristãos durante o período de Sardes. A Igreja de Sardes sofria dos mesmos males que afligiam a Igreja de Éfeso. Ela havia perdido seu primeiro amor. Mas pouco antes de seu mandato terminar, a Igreja de Sardis deixa como herança, para a Igreja de Filadélfia, o que era necessário para retornar ao primeiro amor. Filadélfia significa amor fraternal. Mas não pode haver amor fraternal sem partilha. E a necessidade de partilhar
é a última coisa que a igreja de Sardes deixa como herança para Filadélfia. E escreve estas coisas ao anjo da igreja de Filadélfia, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis que, diante de ti, deixo uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Novamente a frase eis que, implica que estamos falando de algo que já existe. A porta foi aberta no ano 31, e embora a sua verdade tenha sido enterrada por uma abominação devastadora, a igreja de Sardis a redescobriu. Já sabemos que essa porta é a porta da graça. E se você recebeu graça, dê graças por isso. A igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraterno, é a igreja da partilha, da difusão da luz de Cristo. Em 1792, faltando apenas 6 anos para o fim do governo de 1260 anos do Anticristo, e do período da Igreja de Sardes, William Carey publicou seu manifesto sobre o trabalho missionário. Quantos milhões de habitantes ao redor do mundo viviam sem sequer saber da existência de Cristo, enquanto os cristãos estavam na Europa e em suas colônias, comendo sozinhos o pão do Evangelho? 1260 anos de erro e apostasia estragaram o trabalho daquela primeira igreja que levou o Evangelho ao mundo inteiro. Era necessário que o mundo fosse evangelizado novamente. A igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, é a igreja da partilha, é a igreja que realiza trabalho missionário nos lugares mais inóspitos do planeta, e que funda sociedades bíblicas para levar a Bíblia ao mundo inteiro, e para cada idioma. Versículo 9. Eis que, eu dou da sinagoga de Satanás aqueles que se dizem judeus, mas não o são, mas mentem. Eis que eu os obrigarei a vir e adorar aos teus pés, e saber que eu te amo. Lembrando primeiro que as 70 semanas reservadas para os judeus terminaram, que os judeus não são mais o povo de Deus, no final das 70 semanas. Tire da cabeça que estamos falando sobre os judeus literais, os judeus são agora os cristãos. Portanto, devemos entender esta oração como, daqueles que dizem que são cristãos e não são, mas mentem. Ser cristão significa ser imitador de Jesus Cristo. Se estes cristãos são cristãos apenas de nome, é porque são pessoas em cujos corações Cristo, a estrela da manhã, não nasceu, não têm a mente de Cristo, em suma, não experimentaram a santificação. O Espírito não foi capaz de iniciar a obra de restauração da imagem de Deus neles. A santificação não ocorre por osmose, não é que fiquemos sentados e o Espírito Santo faz a obra. Existe uma natureza egoísta, que deve ser subjugada para que o novo homem possa crescer e vencer. Infelizmente, as ideias distorcidas que a maioria dos protestantes tem, a respeito da salvação pela graça e pelas obras, não lhes permitem compreender estas coisas. É por isso que eles ficam presos nas coisas que eu quero fazer, eu não faço, e nas coisas que eu não quero fazer, eu faço. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo de morte? E eles ficam presos na miséria, e não conseguem levar sua vida cristã para o próximo versículo. Para eles a vida cristã consiste em peco, me arrependo, peco, me arrependo. E eles passam a vida assim, cometendo os mesmos pecados repetidas vezes, e se arrependendo deles repetidas vezes, sem nunca se tornarem espiritualmente maduros. Esse não é o objetivo da vida cristã. A Bíblia diz que se alguém tem pecado, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas isso não significa que a vida cristã consiste em pecar e arrepender-se. Esse não é o ideal. O ideal é o que está escrito no início deste versículo: estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Esse é o ideal, que não pequemos. No início dos dias da igreja de Sardes, a verdade da justificação pela fé, ou como os teólogos a chamam, da justiça imputada, foi redescoberta. Mas faltava outra parte do Evangelho, a da santificação pelo Espírito, ou, como os teólogos a chamam, a transmissão da justiça. E por que se fecharam em suas crenças e confissões de fé, e não permaneceram fiéis à palavra de Deus como a única autoridade, em questões de fé e doutrina, não apenas não avançaram o próximo passo, mas o passo que haviam avançado, o da justificação pela fé, eles a distorceram. Mas pouco antes de terminar o período da igreja de Sardes, ela, graças aos Wesleys, avançou para o próximo passo, o da santificação, mas nem todos aceitaram essa verdade, mas apenas alguns.
Assim, na igreja de Filadélfia descobrimos mais uma vez que existem dois grupos incluídos nesta igreja: aqueles que herdaram dos seus antepassados em Sardes as crenças e confissões de fé, que escreveram e acabaram por ser cristãos apenas no nome, que são os aqui é chamada de sinagoga de Satanás, e daqueles cristãos que mantiveram a Bíblia como único guia, e assim puderam avançar para o próximo passo, o da santificação, que são aqueles a cujos pés os primeiros adorariam. Estes dois grupos, o primeiro, separado da Bíblia, não podia deixar de continuar a afundar-se cada vez mais no erro, e o segundo, apegado à Bíblia, não podia deixar de continuar a descobrir as verdades que ainda tinham de ser descobertas. Esta passagem nos diz que antes do fim do período de Filadélfia, aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás concordariam com os cristãos fiéis. Mas isso já está no final do período, abrangido pela igreja de Filadélfia. Nesse período ocorrem os grandes despertamentos religiosos. Entre estes despertamentos religiosos, houve movimentos de verdadeira fúria espiritual, e também movimentos de mero fanatismo e euforia sentimental. Uma das verdades. Mas dentre todos esses movimentos, os bons e os não tão bons, devemos destacar o movimento adventista, que resgataria a verdade esquecida de que Cristo retornaria. Uma das verdades mais solenes e gloriosas reveladas na Bíblia é a da segunda vinda de Cristo para completar a obra da redenção. Ao povo peregrino de Deus, que durante tanto tempo permaneceu na região da sombra da morte, é dada uma esperança valiosa que inspira alegria, com a promessa da vinda daquele que é a ressurreição e a vida, para trazer de volta o seu próprio exílio. A ordem do segundo advento é verdadeiramente a tônica das Sagradas Escrituras. Em 1755, quando o período abrangido pela Igreja de Sardis estava prestes a terminar, ocorreu o terremoto de Lisboa, e no final de 1780 ocorreram os acontecimentos do Dia Negro, que levaram muitos a reconhecer a verdade esquecida do segundo advento de Cristo. Segundo a Igreja Católica, os santos mortos vão direto para o céu. Se for assim, por que Cristo vem? A quem haverá de ressuscitar, se os mortos já estão na glória? Mas durante o período entre a saída de Filadélfia, surgiram homens na Europa, na América do Norte e até na América do Sul, que trouxeram novamente à luz uma das verdades enterradas pela abominação desoladora, a verdade a respeito da segunda vinda de Cristo. Mas entre todos eles, o mais transcendental foi Guilherme Miller, cuja pregação foi reforçada pela chuva de meteoros de 1833. Nessa data, nos Estados Unidos, muitos protestantes pensavam na segunda vinda de Cristo como um evento simbólico ou espiritual. Este mundo e as coisas materiais foram-lhes apresentadas como uma porta de oportunidades. A vida neste mundo parecia tão boa para eles que todos queriam aproveitá-la. Foi pregado que estávamos vivendo no milênio, que era uma época de paz e prosperidade e ninguém pensava que Cristo viria. A vida eterna era assunto dos mortos, e os vivos só deveriam se preocupar com esta vida. A doutrina da predestinação evoluiu para o evangelho da prosperidade, que ensinava que aqueles que se saem bem neste mundo fazem porque são salvos. Então, se você fosse um rico proprietário de terras com muitos escravos, isso seria uma evidência de que você estava predestinado para a salvação. Foi isso que a sinagoga de Satanás revolucionou. Mas quando em 1831 William Miller começou a pregar sobre a vinda iminente de Cristo, e em 1833 ocorreu a maior chuva de meteoros já vista, muitos das sinagogas de Satanás tiveram que lhe dar razão e se juntaram aos adventistas, mas não tanto porque ansiavam pela vinda de Cristo, mas sim por medo. Mas falaremos de Guilherme Miller mais tarde. Versículo 10. Por que você guardou a palavra de minha paciência? Também te guardarei do tempo de provação que virá ao mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam na terra. Paciência, falamos não sei quantas vezes esta palavra, mas volto a lembrar-vos que esta paciência não é uma espera inerte de que algo aconteça, mas antes implica perseverança para continuar a trabalhar mesmo no meio da adversidade, e resistência para suportar essa adversidade. Mas aqui ele está nos falando não sobre paciência, mas sobre a palavra da minha paciência. É a palavra que alimenta essa paciência. Novamente, uma das verdades mais solenes e gloriosas que a Bíblia revela é a da segunda vinda de Cristo, para completar a obra da redenção.
Ao povo peregrino de Deus, que esteve tanto tempo atrasado na região da sombra da morte, é dada uma esperança que inspira alegria, com a promessa da vinda daquele que é a ressurreição e a vida, para regressar aos seus exilados. A doutrina do segundo advento é verdadeiramente a nota tônica das Sagradas Escrituras. Tempos difíceis podem não ser esperados, mas a bendita esperança da breve vinda de Cristo nos dá um pouco de tempo, e aquele que há de vir virá. Uma pessoa pode cumprir as formalidades de qualquer religião sem estar verdadeiramente convertida. Mas guardar a palavra de Deus, no verdadeiro sentido da palavra, é algo que somente uma pessoa santificada pode fazer. Mas aqui a palavra guardar, em vez de obedecer à palavra, refere-se a manter o evangelho puro, livre das doutrinas e mandamentos do homem. Tal coisa requer discernimento espiritual, e esse discernimento também nos é dado pelo Espírito Santo. Infelizmente, a verdade é que a bendita esperança da segunda vinda de Cristo, desenterrada no final do período da Igreja de Filadélfia, foi rapidamente enterrada por outra invenção do anticristo, doutrinas futuristas, dispensacionalismo e o arrebatamento secreto. Estas falsas doutrinas ensinam que a Igreja será secretamente arrebatada por Cristo antes do tempo de angústia, que o tempo de angústia é para os judeus e para aqueles que não foram no arrebatamento. Mas como o arrebatamento nunca ocorrerá, os protestantes acabarão sofrendo durante o tempo de provação, que está por vir em todo o mundo, sem estar preparados, enquanto aqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo, serão guardados durante esse tempo de provação. E claro, guardar a palavra da paciência de Cristo, também implica manter a verdade a respeito da segunda vinda de Cristo. Quando ele diz que, te guardarei do tempo de provação que está por vir em todo o mundo, ele não está falando de arrebatamentos secretos, ou algo semelhante. Deus não promete nada que nos impeça de passar pelo vale da sombra da morte, o que ele nos promete é que estará conosco quando passarmos por isso. Não é que aquele que guarda a palavra da paciência de Jesus Cristo não verá tempos de provação, mas aquele que guarda a palavra da paciência de Jesus Cristo, será capaz de suportar o tempo de provação. Mas o que e quando será esse momento de provação? Ele diz que é o momento da prova que deve vir a todo mundo. Deve vir, está falando de algo que está no futuro. Certamente cada uma das igrejas sofreu o seu tempo de provação. Como já dissemos, o diabo não tira férias. Mas aqui estamos falando de um tempo de provação que deve vir a todo mundo. E esse tempo específico de prova não ocorreria durante o período da igreja de Filadélfia, mas nos dias da última igreja, a igreja de Laodiceia. Quando? Versículo 11. Eis que venho sem demora. Aqui Cristo anuncia claramente a sua segunda vinda, a ideia central em torno da qual giram todas as profecias deste livro, e toda a obra que vemos Cristo realizar neste livro, e a última verdade redescoberta durante o período da igreja de Filadélfia. Toda a obra que vemos Cristo fazer no Apocalipse, é preparar um lugar para nós e vir para nós, e todas as profecias apontam para a segunda vinda de Cristo, para nos levar ao reino de glória de Deus. E quanto à questão de quando será o tempo de prova que chegará ao mundo inteiro? Obviamente, o tempo de angústia, pouco antes da segunda vinda de Cristo. Quem quiser vencer nesse momento de angústia, deve guardar todas as lições e verdades de cada uma das igrejas. Agarrem-se ao que tem, para que ninguém tome a sua coroa. A reforma protestante não redescobriu toda a verdade, e não estava livre de erros, como a já mencionada doutrina da predestinação, que na época a igreja de Filadélfia havia dado origem ao popular evangelho da prosperidade hoje. As palavras sobre guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa, demonstram que não existe predestinação, que a salvação e a ajuda do céu estão disponíveis para todos igualmente, e que todos podemos nos perder igualmente. E embora estejamos combatendo o bom combate da fé neste momento, se descansarmos sobre os louros das glórias passadas, nossa coroa irá para outra pessoa. A palavra agarre-se ao que você tem para que ninguém tire sua coroa, lança por terra a ideia de que, uma vez salvo, salvo sempre. Quem não consegue reter o que tem acabará perdendo a coroa. A alma que pecar morrerá. O filho não carregará o pecado do pai, nem o pai carregará o pecado do filho. A justiça dos justos estará sobre ele, e a maldade dos ímpios estará sobre ele. Mas o ímpio, se ele se afastar de todos os seus pecados que cometeu e guardar todas as minhas ordenanças, e praticar a justiça e a retidão de uma vida certa, ele viverá, ele não morrerá.
Todas as suas transgressões que cometeu não lhe serão imputadas, por causa da justiça que praticou, ele viverá. Mas se o justo se desviar da sua justiça, e cometer o mal, e fizer conforme todas as abominações que os ímpios fizeram, viverá ele? Todas as justiças que ele fez não serão lembradas, por causa da rebelião com que transgrediu, e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá por eles. Ao vencedor darei uma coluna no templo do meu Deus, e ele nunca mais sairá. Isso significa que teremos acesso para sempre ao templo de Deus. Quando, de mês em mês e de sábado em sábado, toda a carne vier adorar diante daquele que vive, escreverei nele o nome do meu Deus. O nome é uma referência ao caráter. Isso significa que seremos restaurados à imagem e semelhança de Deus, refletiremos o caráter e a glória de Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, com meu Deus. Esta afirmação tem o mesmo significado de nos fazer colunas no templo de Deus, para sempre seremos cidadãos da capital do universo. E o meu novo nome, esta declaração tem o mesmo significado de escrever o nome de Deus em nós, chegando a ter o caráter de Cristo, o mesmo que vestes brancas, e o nome escrito na pedrinha branca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto se repetiu em cada uma das igrejas. Quando a Bíblia repete algo 2 vezes, é porque é importante. Se for repetido 3 vezes é ainda mais importante, mas 7 vezes é importantíssimo. Que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque o que o Espírito diz às igrejas é a palavra que devemos guardar para sermos guardados do tempo de provação, que está por vir para o mundo inteiro. Por isso é importante estudar as 7 cartas, e não apenas aquela que se dirige ao período em que vivemos. As 7 mensagens para as igrejas são um todo, assim como os 7 ramos do candelabro estavam no lugar santo. Chegaremos a este ponto neste vídeo. No próximo vídeo estudaremos a última das 7 igrejas, a igreja de Laodiceia. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Se acaba el tiempo, me da miedo, pues todo